Hoje nós vamos falar sobre Efésios 3, mais a segunda parte, que nós vamos entrar na oração que Paulo faz aos Éfesos. E vamos destrinchar um pouquinho. Nós falamos na aula anterior, né, na primeira parte desse capítulo, e agora a gente vai entrar a partir do versículo 14 até o versículo 20. Então vamos ler a palavra? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Então, o que a gente viu aqui, né? O que a gente consegue extrair dessa oração que Paulo está fazendo, que ele faz, né? Diversas vezes. A gente viu também uma oração que Paulo faz no capítulo 1 de Efésios. Nós temos aqui essa outra oração que ele faz a esse povo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de te ensinar é que você, quando você encontrar essas orações, que você faça essas orações na primeira pessoa. Declare essas orações na primeira pessoa. Você quer ver como ela fica? Eu vou lê-la novamente na primeira pessoa. Por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele me fortaleça no íntimo do meu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no meu coração, mediante a fé. E oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor, eu possa, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou para que eu seja cheia de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que eu possa pedir ou pensar, de acordo com o seu poder, que atua em mim, a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E por que eu tô falando isso para você? Porque nós precisamos aprender que nós temos que orar. A nossa oração tem que ser bíblica e cristocêntrica. Nós não sabemos orar, já diz a palavra do Senhor, que o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo coloca palavras na nossa boca. Então, se nós não sabemos orar, por que isso significa? Significa que nós oramos a nossa alma, oramos coisas naturais, oramos o que nós queremos, né? O que os nossos olhos estão vendo. E as orações bíblicas é que tem poder nas regiões celestiais. Então, como até eu vou saber se aquilo que eu estou orando é bíblico ou não? Como que eu vou entrar em concordância quando eu estou numa roda de oração? Porque vou dizer amém, que é entrar em concordância, se eu não sei se aquilo que aquela pessoa está falando é bíblico ou não, né? Então, o que a gente faz? A gente entende e aprende e amadurece nas nossas orações orando a palavra. Então, no nosso devocional, quando nós começamos a entender isso, nós pegamos um texto e aí nós vamos grifando aquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração e nós oramos aquilo. Ore aquilo que o Espírito Santo te mostrou naquele texto, sabe? Não tenha pressa em fazer isso. Mas Paulo, ele vem aqui orando, intercedendo por esse povo, clamando o quê? Que esse povo seja arraigado e alicerçado em amor. Que eles compreendam a largura, o comprimento, a altura e profundidade. E que eles tenham a plenitude de Deus na vida deles. E que tudo isso seja pela fé. Então, o que Paulo está intercedendo? Paulo está intercedendo e falando, Senhor, que eles sejam arraigados e alicerçados, que eles compreendam, que eles tenham a revelação de quem o Senhor é. Mas, aqui em Efésios 3, nós vamos ver que é uma passagem que contém uma oração poderosa, realmente, para a nossa vida. Onde Paulo, ele expressa a sua esperança. Que, como eu estava falando, que eles sejam fortalecidos no íntimo, por quem? Pelo Espírito Santo. Para que Cristo habite em seus corações pela fé. Então, é o que nós queremos também para a nossa vida hoje, é o que nós queremos para a nossa família. É um tipo de oração que você pode orar intercedendo pelas pessoas, você pode orar ela, né, sobre a igreja, você pode orar ela na primeira pessoa, você pode orar ela sobre a vida dos seus filhos, você pode orar ela da sua casa, sobre a sua família.
Porque ela é uma oração bíblica e ela é uma oração poderosa e verdadeira, é o que nós realmente precisamos. Então, vamos ver algumas coisas aqui, algumas curiosidades dessa oração. Quando Paulo, uma visão geral dessa passagem, quando Paulo ajoelha dobrando diante de Deus, né? Dobrando o seu joelho diante de Deus. Então, Paulo se ajoelha diante de Deus, o Pai, a quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, demonstrando o que com essa atitude? Reverência e humildade, ok? E é isso que Paulo demonstra quando ele dobra o seu joelho. Reverência e humildade. A gente também encontra fortalecimento interior. Então ele ora para que os efésios sejam fortalecidos com o poder no íntimo, pelo Espírito Santo, para que possam suportar as provações e crescer em fé. Então olha que poderoso, né? Talvez você esteja orando por uma pessoa, uma amiga, um filho, você bota a mão e fala: Senhor, em nome de Jesus, que ele seja alicerçado e arraigado no seu amor, que ele compreenda, Pai, em nome de Jesus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que ele seja fortalecido no seu íntimo pelo teu Espírito Santo. Olha que poderoso. Só que a gente tem a péssima impressão e o hábito de achar que isso não é uma oração poderosa. A gente gosta mais de liberar algo profético, eu vi, você vai. Não, cara, ora a palavra. A palavra tem poder. Amém? A palavra tem poder. Então, você quer orar sobre o fortalecimento interior de uma pessoa? Ore isso. Também nós encontramos a habitação de Cristo, onde, quando Paulo deseja que Cristo habite pela fé no coração dos Efésios. Então, todos nós, precisamos que Cristo habite pela fé nos nossos corações, não é verdade? Então, esse momento da oração vai indicar uma relação íntima e pessoal com Jesus. Nós também vemos outro ponto, que é o amor de Cristo. E Paulo ele vai pedir que eles compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Um amor que excede todo o conhecimento humano. Que é o amor? Ágape. Ok? O amor ágape não é o amor do homem. Não é o amor de relacionamentos, não é o amor de parentes, não é o amor sexual, não é o amor, não é esse amor. Nós não compreendemos, ok? Então a gente não pode misturar. Então, é o amor ágape, é o amor espiritual, é o amor de Deus, é o amor que precisa ser revelado, né? Então, Paulo pede isso. Plenitude de Deus também. O objetivo final dessa oração é que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus, sendo transformados por sua presença e poder. Por quê? E por que nós temos que orar isso sobre a nossa vida? Por que Paulo ora isso? Por que nós devemos orar isso sobre as pessoas? Porque é pelo poder, é pela presença, não é pela minha fala. Então nós precisamos pedir a presença de Deus nos corações, nós precisamos pedir a plenitude da presença de Deus na vida das pessoas, precisamos pedir a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas em oração e intercessão, ok? Então, numa amplitude maior, nós conseguimos observar tudo isso nessa oração que Paulo faz. Então a gente tem crescimento espiritual, relacionamento com Deus, poder do Espírito Santo, quando ele vai enfatizar o papel do Espírito Santo em fortalecer e capacitar os crentes, né, para a vida cristã, é isso. E essa compreensão desse amor, né, que nos desafia a compreender esse maravilhoso amor, esse amor ágape de Deus por nós, pelos seus filhos, amém? Então, essa é o levantamento que a gente faz, é o estudo que a gente faz dessa segunda parte de Efésios 3, dessa oração tão poderosa, e eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante. Então vamos recapitular, aprendemos a fazer essa oração na primeira pessoa, aprendemos que a oração ela tem que ser bíblica e cristocêntrica, aprendemos que nós podemos usar essa oração para interceder pelas pessoas, e que isso que é poderoso sobre as nossas vidas. Amém? E que nós sejamos alicerçados, arraigados e que a gente venha compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus na nossa vida e que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos é que merece toda a honra, glória e louvor. Amém? Até amanhã, no próximo vídeo, nós vamos ter Efésios 4. Deus abençoe.